Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez, estamos aqui com um programa muito level, um programa que vai chamar a atenção a si para poder regularizar ou visitar a doutrina Muhammadia, visitar as relações dos vizinhos com relação à leitura islâmica, o procedimento islâmico, certeza absoluta, se são critérios que Nabi Karim ﷺ nos trouxe, sem dúvidas são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele nos recomenda para atenção ao nosso vizinho. A sociedade em que nós estamos agora, nos encontramos, é uma sociedade que nós estamos até perder a moral, chegar a ponto de não valorizar o seu vizinho, não desejar o bem para o seu vizinho, mas agora o Islã aqui está a trazer uma outra abordagem com relação a este tema. Sem falar muita delonga, temos aqui o convidado Maulana Usman, que vai nos trazer aqui trazer essa abordagem, a quem nós desejamos boas-vindas para este programa. Nós queremos falar direito dos vizinhos, como é que o muçulmano tem que se proceder, o que tem a dizer com relação a este tema. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa. Louvar ser Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade e pelo dom da vida. Indo ao contexto aqui abordado, o valor do vizinho, ou ainda podemos falar assim, quem é o vizinho no Islã. Eu gostaria aqui de iniciar com o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Continuamente, Jibril alayhi salatu wassalam, neste caso o anjo Gabriel, visitava-me, e sempre que ele me visitava, me recordava a respeito do vizinho. Até chegou o ponto de eu pensar que vizinho também, se eu morresse, ele teria direito à minha herança. Só neste ponto nós conseguimos perceber qual é o valor do vizinho no Islã. É uma coisa que muitos de nós não prestamos atenção, não damos conta quando se trata de vizinho. Olhamos que tipo de vizinho é, quem é a pessoa, a origem da pessoa, mas não estamos preocupados com aquilo que o Islã nos chama para o vizinho. Então é sempre importante cada indivíduo procurar saber qual é o valor que o vizinho tem no Islã, qual é o valor que o Islã dá ao vizinho, e inshallah ao longo do tempo também vamos falar aqui quantos tipos de vizinho existem no Islã. Falando nisso, quantos tipos de vizinho mesmo nós temos no Islã? Vamos à última questão que para nós podermos saber decifrar ou podemos aprender consigo cada vizinho, cada calibre do vizinho. Quantos tipos de vizinhos? Quando nós vamos no Corão, nós encontramos Allah subhanahu wa ta'ala a detalhar os tipos de vizinho de duas formas. Onde que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wal jari dhil qurba wal jari al junub." Jari dhil qurba é aquele vizinho que ao mesmo tempo é um familiar. Wal jari al junub é aquele vizinho que não é nosso familiar. Mas indo no contexto do hadith, esclarecendo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos mostrou aqui que existem três tipos de vizinho. O primeiro vizinho é aquele que é o nosso familiar, pode ser o nosso irmão, o nosso pai, nosso tio, nosso familiar e é vizinho. Segundo, temos um vizinho que não é nosso familiar e não é muçulmano. E o terceiro, temos um vizinho que ele só é vizinho e é muçulmano. Então nós aqui encontramos três tipos de vizinho: um vizinho familiar, um vizinho não muçulmano e um vizinho muçulmano. Qual é o tratamento? Vamos começar mesmo para sempre primeiras últimas partes. Qual é o tratamento que nós devemos ter com o vizinho não muçulmano? Quando nós nos deparamos com um vizinho não muçulmano, nós temos que prestar atenção que, inicialmente, todo ser humano tem seu direito como ser humano. Então, quando nós tratamos de um vizinho
só por ser ser humano, ele tem o seu direito como ser humano, que é honra e respeito. Temos que dar a honra e só devido ao respeito. Sim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith ele diz: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin li jarihi." Aquela pessoa que tem fé em Allah, acredita em Allah e tem certeza que vai estar presente no dia do julgamento, que seja bondoso com seu vizinho. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui não diferenciou que tipo de vizinho se tratava. Simplesmente falou que seja bondoso com seu vizinho. Então, sendo ele vizinho, ele já tem um direito. Só por ser vizinho, ele já tem um direito. Então, este é o direito que ele tem como vizinho. Apesar de ele não ser muçulmano e não ser o nosso familiar. Ele já tem o direito de ser um vizinho. O vizinho. E temos o segundo aí, que é o vizinho e é muçulmano. Ele tem dois direitos. O primeiro direito dele ser o nosso vizinho e o segundo direito de ele ser muçulmano. Al-Muslim, Akhul Muslim. Um muçulmano é irmão de outro muçulmano. Então ele possui dois direitos. Por ser nosso vizinho e por ser um irmão da fé, muçulmano. E temos o terceiro, que é o nosso vizinho, é muçulmano e é o nosso familiar. Ele tem três direitos. Tem direito por ser nosso vizinho, tem direito por ser muçulmano e acima disso ele tem direito por ser nosso familiar. Estamos a falar, tem três direitos por ser familiar, muçulmano e ainda vizinho. Sim, sim. Mas quando tem três direitos, significa que temos que estar mais próximo dele que outra coisa, não é? Claro que tendo um vizinho nesta qualidade, então temos que prestar muita atenção nele. Porque se nós falhamos com ele como vizinho, não podemos falhar com ele como muçulmano. E nem podemos falhar com ele como um familiar. Se nós falhamos com ele como muçulmano e como vizinho, nunca podemos nos esquecer que ele é nosso familiar. Então aqui, independentemente, se ele não for nosso vizinho, ele tem direito como muçulmano e como familiar. Se ele não for muçulmano, ele tem direito como vizinho e como familiar. E se ele não for nosso familiar, ele tem direito como vizinho e como muçulmano. Mas falando nisso, quais são os deveres fundamentais que nós não devemos mesmo falhar nem no piscar do olho para o nosso vizinho, quer em todas as quadrantes, quer o vizinho do primeiro grau, do segundo e do terceiro? Quais são os deveres permanentes? Falou de honra, falou de respeito. Tem mais algum dever que não podemos deixar por ela? Existe um dos deveres fundamentais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz mesmo no hadith. Tem esses dois hadiths. O primeiro é esse que eu citei. O segundo é este que eu vou citar, que Rasulullah sallam disse: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi li jari." Aquela pessoa que tem fé em Allah, acredita em Allah e acredita no dia de julgamento, não dificulte a seu vizinho. Não dificulta ao vizinho. Sim. Mas nós temos um caso, por exemplo, existem vários casos que quando está com o vizinho em vez de estar atento em cooperar, está mais atento em dificultar, em difamar, em falar mal de ti, em falar mal, acaba sendo assassino ao seu caráter. Ele está a procurar toda a vida ser assassino ao seu caráter, tudo o que você faz para ele não vale nada, vai buscando defeitos, que qualidades. Esse tipo de vizinho, como é que tem que ser tratado? Quando nós nos deparamos com este tipo de vizinho, nós inicialmente como muçulmanos temos que ser muito pacientes. Uma passagem de um homem que ele tinha um vizinho. Mas o vizinho, sempre que tomasse banho, né, chamam aquilo de prédio, né? Prédio. O vizinho estava no primeiro andar, ele estava no chão. O esgoto do vizinho sempre caía no quarto daquela pessoa que estava lá no chão. Mas o proprietário do chão foi muito paciente. Não incomodou o vizinho dele. Não subiu lá fazer barulho com ele. Que, pá, veja lá, o seu esgoto está a cair aqui, água suja está a passar aqui, água estagnada está a cair no meu quarto. O que ele fez? Ele levou um balde e colocou lá. Quando caía aquela sujidade, caía naquele balde. Quando enchia, ele acordava meia-noite, levava aquela água e deitava fora.
Sucessivamente acontecia assim, até chegou um certo período que ele ficou doente. Ficou doente já nos últimos momentos da sua vida. Ele pediu à esposa que fosse chamar o vizinho dele. Então foi lá, chamou o vizinho, que pá, o meu marido está a chamar lá embaixo. O homem desceu, disse, pá, pode entrar aqui no meu quarto. Ele entrou. Disse, pá, eu te chamei porque eu estou no último momento da minha vida, já vou morrer, mas eu te chamei para te chamar a atenção. Está a ver aquele balde que está aí? A água que está a cair está a sair da sua casa. Se eu te chamei para você poder verificar, para o seu próximo vizinho não sofrer o mesmo que eu sofri. Subhanallah. Então o homem perguntou, há quanto tempo está a acontecer isso? Ele disse, já passam anos. Disse, mas por que você não me avisou? Ele disse, eu não te avisei porque eu aprendi um hadith que diz, aquela pessoa que teme Allah não pode dificultar ao seu vizinho. E eu não queria te criar problemas. Talvez você ia gastar muito dinheiro para fechar essa parte. E não ia resolver outra parte. Então, mas hoje, se eu te chamei porque se eu morrer nesta condição sem te avisar, o próximo vizinho seu vai sofrer o mesmo. Então ele imediatamente chamou as pessoas e arranjaram aquela parte. Às vezes nós temos que ter este coração de ser paciente e saber compreender o outro. Às vezes nem porque a pessoa quer, por um descuido a pessoa faz. Mas o hadith sempre nos recomendou a sermos cautelosos com os nossos vizinhos, a ser bondosos com nossos vizinhos, né? Vê no hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Idha tabakhta markat fa'akthir ma'aha." Quando você for a preparar a sua comida, o seu caril, aumente o molho. Wa ta'ahad jiranak. E este molho que você está a acrescentar, conte com os seus vizinhos. Subhanallah. Porque talvez você pode comer, o seu vizinho pode não comer. Se ele vier te pedir auxílio enquanto você aumentou o caril, aí você pode tirar e dar ele. Mashallah, mashallah. Né? E às vezes, vem no hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que ele certa vez chegou em casa dele, degolou um animal. Depois dele degolar o carneiro, saiu. Mas quando ele voltou, ele procurou saber com a família. هل أهديتم لجارية من اليهودي? Essa carne que eu deixei aqui, vocês tiraram alguma parte para o nosso vizinho que é judeu? Ele repetiu 3 vezes. E ele disse: Sami'tu min Khalili. Eu ouvi do meu amigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Ya ibn Mas'ud, ô filho de Mas'ud, إذا طبخت مركة, quando você for a preparar um caril, فأكثر ماءها, aumente o molho de seu caril. Nós não estamos a dar a ele já molho preparado. Temos que dar a ele a carne para ele preparar de acordo com o gosto dele. Subhanallah. Subhanallah. Em vez de dar o caril preparado, porque às vezes, podemos mesmo dar uma carne não preparada para poder preparar. Ele prepara de acordo com o gosto dele, porque às vezes nós não consumimos muito sal, mas o nosso vizinho gosta de sal. Então estamos a dar ele caril sem sal. Então, dando ele caril fresco, ele vai preparar de acordo com o gosto dele. Então é sempre importante nós olharmos para a questão de vizinho. Como cada um de nós trata o seu vizinho. Falando nisso mesmo na fase final, a última pergunta que não quero calar, queria perguntar, Molana, qual é o recado que dá para os nossos irmãos muçulmanos com relação ao seu vizinho, com relação à pessoa que está em volta de nós, como é que devem tratar os seus vizinhos? Tendo em conta os incidentes que têm acontecido atualmente, são incidentes um pouco lastimáveis, tristes, porque nós temos na nossa percepção aquele ditado que diz: o vizinho é família, mas nós não tratamos esse vizinho como familiar. Às vezes tem esse incidente, 2 irmãos ou 2 amigos combinaram, vão comprar um espaço. Ninguém deles tem carro. Compraram o espaço e dividiram no meio. Mas os 2 decidiram
é se reservar um lugar, alguns metros para fazer uma rua. Porque eles sabem que futuramente alguém pode estar doente. Podemos chamar um carro e passar. Mas acontece algo estranho. Um deles compra carro primeiro. Mas qual é a nossa reação quando o vizinho compra carro primeiro e nós não temos nem bicicleta? É bolada suja. Apanhou onde dinheiro. Aquele vive e arrasca. Aquele está a fazer coisa que não dá. Por isso tem carro. Não conseguimos levantar, ir parabenizar ele. Dizer, mashallah, que Allah proteja si, que Allah cuide de si. Nós olhamos sempre para o lado negativo. E se ele sai de manhã do mesmo carro, vai ao serviço. Quando nós ficamos, fazemos já um muro. Fechamos, levamos aquela nossa parte que já havíamos dado. Para quando ele voltar, não conseguir passar lá. Logo acaba dificultando o vizinho. Já está a dificultar o vizinho. Então quando ele volta tardinha, quer colocar o carro, já não tem como passar. A solução vai ser qual? Vai levar o carro, vai deixar na sede do bairro. Quem controla lá na sede do bairro? Onde ele poderia deixar o carro no quintal dele, tem mais controle, não ia pagar nada. Mas tem que deixar na sede do bairro, pagar guarda, e às vezes o guarda está com sono, vem bandidos, abrem o capô, tiram a bateria, vão com ele. E ele dia seguinte quer ir ao serviço, o carro não tem a bateria. E já prejudicou o vizinho. E nós estamos felizes. Aí eu também queria ver. Ia chegar até onde nunca teve carro aquele. Pensava que carro é o quê? É bicicleta. Está aí agora, já travou o carro dele. Está feliz. Não está triste. Né? E às vezes é que vizinho. Talvez é um vizinho intelectual que no serviço dele vai encontrar uma vaga. Acha que vai dar o vizinho, sabendo que o vizinho não está a trabalhar. É o mesmo vizinho que fechou a rua para ele. Ele vai dizer que para vizinho, no meu local de trabalho tem uma vaga. Precisam de si? Não vai. Vai chamar outra pessoa. E o nosso vizinho sempre está a progredir. Nós não conseguimos. Por quê? Porque não prestamos atenção ao nosso vizinho. Então, nós, que Rasulullah sallallahu disse, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ninguém de vós será um crente verdadeiro até que deseje para o seu irmão aquilo que ele deseja para si mesmo. Então, quando nós olhamos o vizinho, temos de olhar o vizinho neste contexto. Que é para se eu der a ele isso, amanhã vier me dar, eu também irei aceitar. Né? Então, um conselho que eu deixo aqui para os que estão nos ouvir, que sempre sermos vigilantes. A dor do vizinho tem que ser a nossa dor. A felicidade do vizinho tem que ser a nossa felicidade. Rasulullah sallam disse, é nossa obrigação. Faz parte da ética. Quando o vizinho está feliz, nós parabenizar a ele. Quando ele está triste, nós também estamos tristes. Se ele tiver alguma preocupação, nós ajudarmos a ele. E se ele falecer, nós acompanharmos o janaza dele. Às vezes que acontece o que o nosso vizinho perdeu a vida, é muçulmano, não queremos ir lá. Mandamos a nossa esposa, vai lá dar condolência, nós vamos trabalhar. Mas estamos a lidar com que tipo de pessoa? Aquele que Rasulullah sallam disse que sempre Jibrail falava a mim a respeito do vizinho, até cheguei ao ponto de pensar que talvez um dia o vizinho tivesse direito à minha herança. Então Rasulullah sallam qualificou o vizinho nestes termos, nesses moldes, que o vizinho é alguém mais próximo a nós. Atenção, cuidado, dar ao vizinho. Respeito, respeitarmos ele, honrar a ele. Nosso vizinho está a ter queda por causa de nós. Falamos mal dele, ofendemos ele. Onde há pessoas, nós só conseguimos falar mal dele. Não falamos o bem dele. Então mudarmos este paradigma, este pensamento. Começarmos a olhar para atos positivos do nosso vizinho. Se ele quer fazer um projeto, incentivar a ele naquilo que ele quer fazer. Talvez amanhã também vai nos incentivar. Então eu espero que esta mensagem possa chegar a todos os irmãos que estão nos assistir do outro lado. Esta mensagem possa chegar aos irmãos que estão nos assistir nesse momento. Está o recado já que chegou. Já temos aqui algumas dicas de ver do vizinho, o que temos que fazer sobre o vizinho, e aprendemos quantos tipos de vizinhos nós temos. Temos que
ficar atentos. Temos 3 tipos de vizinhos e aprendemos também exemplos fortes, aulas morais, que Nabi Karim alayhi salatu wassalam acabou de nos trazer aqui, ensinando de uma forma doutrinária, e até que ele esteve tão preocupado em pensar que a herança, o vizinho também estaria incluso. Palavras de aulas de Molana Osman. Esperamos que você também tome conta. Não desgaste o seu vizinho, não preocupe o seu vizinho a ponto dele perceber até que o Islã não vale a pena. Se a religião é isto, o Islã é isso, como esse senhor está a se comportar, então vale a pena não ser muçulmano. Não seja a causa de barreira do Islã, mas você seja a porta de abertura de muitos irmãos para entrarem no Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá.